Fala sedutores! Nesse vídeo você vai ter acesso a um conteúdo de curso pago. Então se eu fosse você eu prestaria muita atenção no conteúdo valioso desse vídeo. Hoje você vai aprender como ter uma lábia irresistível. E como eu valorizo muito o tempo de todos vocês, já vamos logo para o conteúdo. Sabe aquele cara que conversa 5 minutinhos com a mulher e ela já tá louca para ficar com ele? Pois é exatamente esse cara que eu vou te ensinar a ser. Se você entender e aplicar todos os passos desse vídeo, eu te garanto que qualquer mulher vai amar conversar com você. Então já pega papel e caneta aí, anota o que você achar mais importante e me acompanhe aqui. Eu vou te dar 4 dicas essenciais sobre lábia. E para quem assistir até o final, terá várias dicas de bônus. Beleza, então acompanhe até o final que vale a pena. Vamos lá, vamos começar. A dica número 1 é: seja engraçado. As mulheres têm uma verdadeira paixão por homens engraçados. Eu sempre costumo dizer que se você está fazendo a mulher rir é porque você está no caminho certo. Então, meu amigo, sempre procure humor na sua conversa, faça as suas gracinhas, leve a conversa num tom de brincadeira. Deixe a conversa descontraída e divertida. Uma coisa excelente que você pode fazer é zoar a mulher. As mulheres gostam de homens que tiram sarro delas. Muitos homens acham que tem que ficar chamando a mulher de linda, maravilhosa, perfeita, etc. Mas mal sabem eles que a mulher prefere um cara zoeiro do que um cara que fica enchendo ela de elogios a todo momento. Então, você pode zoar a mulher falando que ela é lerda, quando ela moscar em alguma coisa que ela não treinou direito. Brinque que ela não sabe dirigir, zoe da maquiagem dela, ou de qualquer erro que ela tenha cometido. Você dá uma zoada em qualquer coisa que ela falar, mas tome cuidado para não ser aquele cara que paga de palhaço, por sempre querer fazer piadas com tudo. Tenha momentos para fazer ela se divertir, e tenha momentos para falar sério. Vou dar um exemplo aqui, só para você entender melhor. Vamos supor que ela mandou uma foto da viagem que ela está fazendo, e a foto está toda borrada. Ela mandou para 2 caras, ela mandou para o cara 1, e para o cara 2, para o cara 1. Ela mandou a foto toda zoada porque, sei lá, choveu na festa. Aí, o primeiro cara responde assim: "Ah, mas você fica linda de qualquer jeito." Já o segundo cara responde assim: "Caraca, parece o Coringa, mas ainda assim eu pegaria." Qual cara você acha que ela se sente mais atraída? Eu acho que você já sabe, né? É o segundo cara, porque ele foi mais engraçado, ele zoou ela. E depois ainda demonstrou interesse. Esse segundo cara demonstrou que ele é muito mais confiante, que ele tem muito mais atitude, que tem muito mais coragem, carisma, e etc. E todos esses comportamentos ativam o desejo da mulher por um homem, pois ele gerou emoções positivas da mulher, mas isso é papo para outro vídeo. Já o homem 1, ele se demonstrou um bajulador, um cara pra frente, aquele cara que faria tudo para ficar com ela, o famoso cara que beijaria os pés dela se fosse preciso. Então, se você se comporta como o homem 1, a mulher não enxerga valor em você. Você não se comporta como um homem de alto valor, e ela não sente a mínima vontade de ficar com você. Mas enfim, o que eu quero que você entenda aqui nessa dica é: seja engraçado, seja divertido, faça ela rir e não tenha medo e nem vergonha de zoar a mulher. Só essa dica aqui já leva a sua lábia para outro nível. Agora, vamos para a dica número 2. Conte histórias. Sedutor. O ser humano desde criança, ele está acostumado a ouvir histórias. Ouvimos histórias na escola, história de nossos pais, e etc. Então, todos nós gostamos de histórias. É por isso que filmes, séries e novelas fazem tanto sucesso, porque no fim eles não passam de uma história. E por isso fazem tanto sucesso, porque são histórias. E o que eu tô querendo te ensinar é que você pode trazer o poder das histórias para melhorar absurdamente a sua comunicação. Então, se você tá sentindo que a conversa está morrendo, conte uma história de algo que tem a ver com o assunto que vocês estavam falando. Como, por exemplo, vocês estão conversando sobre viagens, comentando os lugares que querem conhecer e tal. E você começa a contar a história da sua primeira viagem de avião. Como foi a sensação? Como foi para entender o sotaque das pessoas do outro estado? E por aí vai. A história tem o poder de prender a atenção das pessoas,
E é claro que no começo você não vai saber contar histórias de uma forma tão emocionante, mas o mais importante é contar coisas verdadeiras que aconteceram com você ou com pessoas que você conhece, e sempre praticar, pois não tem como você ser bom em algo que você faz pouco. Então quanto mais você praticar, melhor você irá ficar. Uma outra dica relacionada à história é você usar histórias engraçadas. Você com certeza tem histórias engraçadas para contar, alguma história que você viveu ao longo da sua vida e tal. E como eu te falei, fazer a mulher rir é uma das melhores coisas que você pode fazer. Então, mais uma carta da manga que você tem a contar histórias engraçadas sobre você. Coisas engraçadas que aconteceram com você, tá? Agora vamos para a dica número 3. Dê em cima da mulher. Esse é um passo muito importante na lábia. Você tem que chegar para conversar com a mulher e ela tem que entender que você não tá lá para ser amigo dela. Muitos homens têm medo e vergonha de dar em cima da mulher, porque afinal, né? Vai que ela não gosta, vai que ela te rejeita. Mas cara, esse comportamento de medo e vergonha só quebra a atração que a mulher poderia estar sentindo por você. Então você tem que ter um papo mais ousado. Deixar claro ali que você tem segundas intenções com ela. Eu não tô falando para você ser um tarado e dar em cima dela todo momento, mas você precisa mostrar o seu interesse. E a melhor forma de fazer isso é através da tensão sexual. Isso é o responsável por fazer a mulher te olhar com outros olhos, e não somente como amigo. Aqui no card acima terá um vídeo nosso falando sobre como criar tensão sexual nas mulheres. Então se você quer aprender a demonstrar interesse e fazer que ela te veja como um pretendente a ficar com ela ou a ter algo mais sério, depois desse vídeo vá lá assistir. Tem homens que conversam com a mulher como amigo e que nunca dão em cima dela. Esse tipo de cara, a mulher não sente a mínima vontade de ficar com ele. Então, quando você for conversar com uma mulher, não fica só com papinho de amigo, tá? Se você demorar muito para criar tensão sexual, ela só vai te achar um cara legal e nada mais. Agora vamos para a dica número 4. Deixa ela contar sobre a própria vida e se mostre interessado. Isso é o que vai fazer a mulher gostar de conversar com você. Na verdade, gostar não, ela vai amar conversar com você. E quanto mais interessado você se mostrar, quanto mais você ri das coisas engraçadas que ela fala, e quanto mais você fizer perguntas, né? Estimular ela a contar, querer saber cada vez mais, mas essa pessoa vai adorar conversar com você. Esse é um truque simples, tá? Faça um teste aí, qualquer dia, com seu pai, com a sua mãe, com qualquer pessoa da sua família ou qualquer amigo. Começa a perguntar sobre alguma coisa da vida dessa pessoa e vai estimulando ela a contar cada vez mais, se mostre interessado no que ela fala e tal. Aí você pode ter certeza que essa pessoa vai conversar horas com você e vai te achar um cara sensacional, mesmo que você nem tenha falado direito, mas pode ouvir com atenção, a pessoa vai amar conversar com você. O ser humano adora ser ouvido, lembra sempre disso. Então, durante a sua conversa com a mulher, é interessante você usar essa dica. Escuta ela falar, dá risadas, zoa ela, faça mais perguntas e comentários sobre o que ela fala, se mostre interessado. Isso vai fazer ela amar conversar com você e ela não vai mais parar de falar, eu te garanto sedutor. Agora vamos para as dicas de bônus. Número 1. Olhe nos olhos da mulher. Muitos homens, quando estão conversando com as mulheres, têm a mania de desviar o olhar, ou seja, eles não conseguem olhar para a mulher e encarar ela por alguns segundos. Quando você não olha ela nos olhos, a mulher sente que você é inseguro, que você tá com medo, tá sem confiança, e ela não sente atração por isso. Então procure olhar mais nos olhos da mulher, tanto quando você estiver falando, tanto quando ela estiver falando. Não é para você ficar encarando ela 100% do tempo, porque vai parecer esquisito, né? Ela vai se sentir desconfortável. Demonstre que você não tem medo, nem vergonha de olhar nos olhos dela. Agora vamos para o número 2. Seja educado. Isso não só com mulheres, mas com todas as pessoas. Sempre que você encontrar alguém, fale um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Quando a pessoa te perguntar, oi, tudo bem? Não responda só tudo bem sim. Responda, tudo bem e você, tá? Fale que você está bem e pergunte se a outra pessoa está bem também. Se estiver indo embora do supermercado, da farmácia ou de algum estabelecimento, deseje um bom trabalho para a atendente. Todas as pessoas amam homens educados, então seja um. Isso eleva o seu valor. Bônus número 3. Escreva certo. Essa é mais quando você estiver conversando no WhatsApp ou no Instagram. Muitos homens escrevem errado demais, então se preocupe em escrever certo.
Coloque acento e tudo mais. Não precisa ser perfeito, tá? Mas tem cara que escreve muito errado. Escreve a gente tudo junto, faz uma pergunta e não coloca interrogação. E ainda mais por mensagem onde a pessoa não consegue entender a entonação da sua voz. É essencial saber escrever minimamente certo, para a pessoa poder entender o que você está querendo dizer. Se você está em dúvida sobre como escreve alguma palavra, dá uma pesquisada no Google antes de escrever. O celular tem o corretor automático também. Deixe ativado, ele vai te ajudar a corrigir as palavras erradas. E também não custa nada você tirar uma hora do seu dia para aprender a escrever direito. Vai no YouTube ver algumas aulas de como escrever, coloque em prática e aprenda. Muitos homens querem ter uma vida foda, ter carrões, casas grandes, mulheres bonitas, querem ter muito dinheiro, querem viajar, mas não estão dispostos a pagar o preço dessa vida. Se você ficar acomodado, você não terá nada mais do que a vida que você leva hoje. Então vá fazer o que é preciso para ter a vida que você deseja. E pare de dar desculpas. Bônus 4. Encoste na mulher. Essa é uma das melhores formas de criar tensão sexual com uma mulher. Quando você estiver conversando com a mulher, procure encostar nela. Pode ser no braço, na mão ou no ombro. Quando você encosta nela, isso deixa o clima mais agradável. Vai fazendo ela ter mais intimidade com você. Ela se sente mais atraída e mais confortável também. Então use o toque a seu favor. E é importante lembrar, vá progredindo aos poucos. Primeiro um toque na mão quando vai elogiar a unha dela. Depois você está mostrando algum lugar para ela e pega no braço dela. E assim por diante. Sempre vai observando as reações dela. Se você perceber que ela se afastou quando você foi encostar nela, dê um passo para trás e comece de novo, com toques mais leves, sem forçar nada. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Hoje foi conteúdo de curso pago. Então já deem uma moral e deixem seu like. E se inscrevam aqui no canal.